Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, que alegria! Mais uma vez começamos o nosso Pergunte ao Padre. O Padre está aqui no local onde eu trabalho, em Macau, no sul da China, um local que eu atendo as pessoas que são paroquianos do Padre, um local que o Padre também aproveita para rezar, para preparar a pastoral. Então seja muito bem-vindo. Muitos de vocês possivelmente nunca vão ter a oportunidade de vir à Ásia. Através dos nossos vídeos, você está percebendo que um padre brasileiro que mora na Ásia tem a possibilidade de entrar na sua casa, entrar na sua vida e ajudar você a conhecer mais sobre a igreja. Então eu sou o Padre Daniel, comigo nós temos uma xícara de chá para ajudar o padre a cuidar da voz, o padre a relaxar para não ficar estressado, não ficar nervoso. Ninguém merece um padre bravo, um padre que não tem paciência. Eu sempre peço que o Espírito Santo me ajude a tratar as pessoas do jeito que eu gostaria que os padres tratassem os meus pais. Sempre eu digo assim mesmo: Padre Daniel, como que você gostaria que o seu pároco, como que você gostaria que os padres tratassem os seus pais? Trate as pessoas da mesma forma. Então é um exercício que eu faço comigo cotidianamente. Seja muito bem-vindo ao nosso Pergunte ao Padre. Hoje nós temos duas perguntas também que são muito interessantes. A primeira pergunta é da Silvana Bueno, da comunidade Instrumento de Deus de São Paulo. A Silvana pergunta se a hora da nossa morte já está pré-determinada, se Deus já sabe quando nós vamos morrer e se nós podemos dizer a pessoa morreu porque chegou a hora dela. Se esse pensamento é correto, se existe pré-determinação em relação ao dia e o horário da nossa morte, se isso já está escrito e vai acontecer do jeito que está escrito. A segunda pergunta vem de Taiuaçu, São Paulo, é uma cidade do interior de São Paulo, é a pergunta da Ana Paula Garcia. Ana Paula pergunta onde ficavam, como estavam as pessoas que viveram antes de Cristo, o que aconteceu com essas pessoas? Então começamos pela Silvana que sempre acompanha as nossas lives, que faz perguntas, que deixa comentários. E a pergunta é: o momento da nossa morte já está pré-determinado? Nós podemos dizer, chegou a hora, por isso que a pessoa faleceu? Sim e não. Por que sim? Porque Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer com o futuro. Deus sabe as decisões que eu vou tomar. Deus sabe se eu vou me salvar ou não. Deus sabe se eu vou ser fiel ou não. Deus sabe aquilo que vai acontecer com o meu futuro, porque Deus sabe tudo. Então, muitas coisas nós podemos dizer que Deus já sabe tudo. Porém, Deus não tira a nossa liberdade. Todo mundo tem liberdade em agir. Certa vez alguém me perguntou, eu fui a um funeral e uma mãe chorando, uma mãe acabada, dizendo que o seu filho tinha sido baleado em um assalto. Imagina a dor dessa mãe. Padre, 18 anos de idade, indo para o colégio, voltando foi baleado. Era vontade de Deus, padre? Como que eu vou dizer que era vontade de Deus? Não era vontade de Deus. A hora dessa pessoa não tinha chegado. Deus não queria dessa forma. Padre, se Deus não queria, por que aconteceu? Isso foi um acidente, fruto da liberdade mal usada do ser humano. Veja, Deus, ele ama tanto o ser humano, o padre já disse outras vezes, amar é deixar o outro ser. Deus ama tanto o ser humano que ele nos criou livres, que ele nos criou com livre-arbítrio, com a possibilidade de escolher. E quando uma pessoa escolhe mal, ela pode interferir na vida do outro. Então Deus sabia que aquilo iria acontecer, mas Deus não queria que aquilo acontecesse. A vontade de Deus é que nós fiquemos velhos, cansados, idosos, cumpramos a nossa missão e de repente, naturalmente, a gente pega e falece e a nossa vida termina ali, a vida biológica. Essa é a vontade de Deus. Deus é um pai. Como que Deus pode ter vontade que uma pessoa é baleada? Como que Deus pode ter vontade que uma pessoa é atropelada? Como que Deus pode ter vontade que uma pessoa tenha um câncer? Câncer não é vontade de Deus. Deus nos criou com um corpo e nós sabemos que o corpo, muitas vezes, quando ele tem tendências biológicas que vêm dos nossos pais,
naturais ou devido a um acidente, fruto de alimentos e algumas coisas do mundo, isso pode afetar no nosso corpo, isso vai gerar consequências. Muitas vezes essas consequências geram doenças e muitas vezes pode gerar a morte. Esta é vontade de Deus? Não. Porém, Deus criou a natureza com leis. E quando as leis da natureza elas são agredidas, vai trazer consequência. Por exemplo, aqui o padre está em uma sala. Se a lâmpada que está aqui em cima do padre ela estiver solta, pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser uma prostituta. Vai cair a lâmpada na cabeça. Entendeu? Não tem nada a dizer a vontade de Deus está traçado. Não está traçado. A culpa é de quem deveria colocar a lâmpada de uma forma segura, não colocou. Então não tem vontade de Deus, não tem desejo de Deus. Aqui entra um acidente que Deus já sabia porque ele sabia tudo, mas ele não queria. Quando nós vemos esses tipos de tsunami, furacão, pessoas que saem matando os outros, acidente de carro, não é vontade de Deus, mas isso é fruto da liberdade do ser humano mal usada. Então tome muito cuidado para não dizer para uma mãe, para dizer para uma pessoa, Deus quis assim, aceita porque essa é a vontade de Deus. Como que uma pessoa dessa vai ter fé? Isto mais atrapalha do que ajuda. Isto foi um acidente, não foi vontade de Deus. Morreu porque chegou a hora? Morreu porque teve alguém que usou o mal da liberdade, e esse uso mal da liberdade causou um acidente, e este acidente causou a morte. Deus sabia? Sabia porque sabia tudo. Ele queria? Não, ele não queria. O padre espera que você entendeu. Eu penso que se você entendeu, se preciso, ouça novamente e preste atenção no que o padre disse. Se você entendeu, você vai ajudar muitas pessoas e vai quebrar muitas ideias erradas sobre Deus. Existe um jargão, qualquer coisa, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Ué, foi baleado, é vontade de Deus? Não, isso é vontade de quem usou mal a liberdade e cometeu esse crime. Não era vontade de Deus. Então, ouça novamente. Quebra esta ideia negativa que muitas pessoas colocam um peso nas costas de Deus, que é um peso de pessoas que usaram mal a sua liberdade. Não é responsabilidade de Deus. Deus permite por quê? Porque Ele nos fez livre. Quem ama permite que o outro erre e até cometa algo estúpido, algo errado, mas quem ama não tira a liberdade do outro. A segunda pergunta veio de Taiuaçu, interior de São Paulo, é a pergunta da Ana Paula Garcia. O que acontecia com as pessoas que viveram antes de Cristo? E o padre já disse outras vezes, existe uma matéria na teologia chamada escatologia, escatom, a vida depois da morte. Antigamente se chamava de novíssimos, é um termo que era usado para falar da vida após a morte. Quando nós falamos de vida após a morte, existe um marco, existe uma divisão. Qual que é o marco e a divisão na história? É a ressurreição de Jesus. Uma coisa aconteceu antes da ressurreição de Jesus, outra acontece depois da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, as pessoas que morriam ficavam dormindo, ficavam enterradas, porque quando entrou o pecado no mundo, entrou a separação do ser humano em relação a Deus. As pessoas ficavam dormindo, esperando o Salvador. Porém, depois que Jesus ressuscitou, e aqui acontece no sábado, onde Jesus estava na mansão dos mortos, e veja, sábado para os judeus não era meia-noite até meia-noite, não, sexta-noite, quando escureceu, a primeira estrela brilhou no céu, já era sábado. Então, na sexta-feira à noite até sábado, no final da tarde, o que aconteceu? Jesus ficou na mansão dos mortos. Existem autores antigos que dizem, e tem um hino belíssimo na liturgia das horas do Sábado Santo, neste dia que Jesus ficou no sepulcro, Jesus desceu à mansão dos mortos e disse, Abraão, vem, e disse para outro, não vem. Jesus ficou separando ali, aconteceu como se fosse um juízo pessoal daqueles que morreram antes de Cristo. E com a ressurreição de Cristo, aqueles que viveram no Antigo Testamento, até João Batista que havia sido morto, aqueles que viveram antes de Jesus tiveram seu julgamento. E com a ressurreição de Cristo, quem viveu para Cristo, quem viveu as coisas ensinadas por Deus, ressuscitaram com Deus. Aqueles que não viveram ficaram condenados. Nós que somos católicos, o padre já disse outras vezes, a visão católica ela é belíssima, a visão católica ela é extremamente positiva, a visão protestante e evangélica é muito negativa. Para os evangélicos, você morre, você fica dormindo. E aí a minha pergunta é, o que mudou depois da vinda de Cristo? Se nós morremos e ficamos dormindo, o que valeu Jesus ter vindo? Não mudou nada?
Ah, mas nós vamos ficar esperando a ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia, aquilo que a igreja chama de juízo final, nós temos 2 juízos, parcial e final. Aquilo que acontece no último dia, que é a ressurreição final, o corpo ele vai ganhar uma nova vida, o corpo ele vai restaurar, ele vai ressurgir e unindo-se novamente à alma, nós vamos ter uma vida plena, completa, corpo e alma, um corpo que não tem fome, não tem sede, não fica doente, e essa vida é para sempre, e essa é a ressurreição da pessoa como um todo. Mas nós temos o juízo parcial, o juízo que acontece no momento da nossa morte, no momento que nós morremos, é definida a nossa vivência eterna. O nosso destino eterno é definido no momento que nós morremos. E existem 2 possibilidades, céu e inferno. Para quem viveu os ensinamentos de Deus, céu. Para quem não viveu, o inferno. Padre, eu sempre ouvi falar do purgatório. Onde entra o purgatório aqui? Deus ele é justo e misericordioso. Para as pessoas que viveram para Deus, fizeram bem, não significa apenas acreditar em Deus. Para as pessoas que viveram segundo os ensinamentos de Deus, mas não estavam totalmente purificadas e totalmente de acordo com os ensinamentos de Deus, não merecem ir para o céu, porque o céu é uma perfeição total. Não merecem ir para o inferno, porque o inferno é uma perdição total. O que acontece com elas? Pela justiça, não merece o céu, não merece o inferno. Pela misericórdia de Deus, elas vão ser perdoadas e purificadas depois da morte. Existe um texto que diz assim, texto no Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Existem pecados, pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado nem na outra vida. Isso significa que existem pecados que serão perdoados na outra vida. O que significa perdão na outra vida? Significa o purgatório. Então, quem viveu antes de Cristo ficava dormindo enterrado. Quem vive depois de Cristo, nosso destino eterno, é decidido no momento da nossa morte. O corpo vai ficar enterrado, vai ficar dormindo e vai apodrecer. A nossa alma fica viva, ou no céu ou no inferno. E quem merece o céu e não está totalmente purificado, vai se purificar no purgatório. Qual que é a vantagem, qual que é a beleza do purgatório? O purgatório é a certeza do céu. Todos que estão no purgatório irão para o céu. E aqui cabe a cada um de nós fazermos obras de caridades e rezarmos pelas pessoas que já faleceram. Não sabemos como será, como é e quanto tempo é o purgatório. Nós não sabemos, isso é metafísica, é alguma coisa além da física, além do nosso conhecimento. Mas seguramente podemos rezar por estas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, continue enviando as suas perguntas, continue compartilhando os nossos vídeos e reze pelo Padre, reze pelas pessoas que trabalham aqui comigo. Se Deus quiser, na próxima semana nos encontraremos, quem sabe, com a sua pergunta. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.